1848, ano de Nosso Senhor, foi um período de transformações em todo o Velho Mundo. Com a passagem dos meses, o ano revelou uma série de conflitos e revoltas que, chegado o mês de dezembro, pareceram consolidar uma nova realidade para o continente. A primavera dos povos transmutou a geografia e deu início à Era das Nações. Regimes governamentais autocráticos enfrentaram revoltas, como na França, que viu formada a sua Segunda República, com a eleição de Luiz Napoleão para a presidência. Inspirados pelas transformações liberais, os estados alemães também viveram revoluções que consolidaram a ideia de uma única nação de povos germânicos. A Áustria também viveu períodos de mudanças com a reivindicação de povos poloneses, tchecos, romenos, croatas e italianos do norte. No leste da Europa, alguns povos romani foram emancipados, promovendo novos fluxos migratórios, e as cidades-estado romanas presenciaram ondas revolucionárias com a inspiração nacionalista e a identidade italiana. No centro geográfico e metafórico de tudo isso está a Suíça, com a sua tradição de neutralidade e não intervenção. Apesar disso, a Suíça enfrenta seus próprios problemas recentes, com a Guerra Civil que deu espaço para a formação da República e a Federação dos Cantões. No cantão de St. Gallen, ao leste do país, a abadia de mesmo nome também vê mudanças. Pela primeira vez desde que foi erguida, há 1000 anos, a catedral e sua diocese não têm um abade, mas sim um bispo ordenado por Roma. Isso promoveu o crescimento financeiro na região e acabou atraindo povos de diversos lugares do continente. Há judeus, ciganos, austríacos, italianos, franceses, alemães e povos de diversa região do continente, nesse país neutro, porém cheio de conflitos. No centro da Catedral de St. Gallen está Carlo Ursari, ou Axel, como ele se apresenta para os gajos. O homem está sentado numa das longas cadeiras da catedral e observa toda a imponência do lugar e sente o Espírito de Deus invadir a sua própria alma e iluminar seu coração. Ao longe, numa parte inacessível para ele, há um coro que entoa uma versão em latim da Ave Maria, e isso inspira sua fé na Mãe de Cristo. O Axel, ele é um cara relativamente magrelo, ele não tem muito músculo, a pele bronzeada de quem trabalha muito pelo dia. Os cabelos dele são negros, encaracolados, cortados assim um pouco acima do pescoço. Ele tem olhos escuros e uma cara de amigável, porém, pelo fato dele ser do povo romani, muitas pessoas acham que ele sempre está escondendo alguma coisa. Axel está sentado, então, como eu falei, na catedral, observando alguns monges beneditinos que estão por lá, mas não tá havendo uma missa, e sim uma espécie de um ensaio do coro de monges, né? E você usa esse momento para fazer suas próprias orações pessoais, Axel. Especialmente porque durante as missas de domingo, o local ele costuma estar apinhado e você, como um romani, não costuma encontrar lugar privilegiado na nave da igreja. Tá certo? Perfeito. Apesar de ser um estrangeiro em todos os aspectos, você já está bastante familiarizado com St. Gallen. A região enfrentou vários problemas recentes, né, com a Guerra Civil, e muitas pessoas que você via no cotidiano e com quem você até interagia acabaram perdendo sua vida nesses conflitos recentes. A cidade está sob uma sombra lúgubre de tristeza, mas também a oportunidade do futuro, né, com todas essas transformações. E isso tem trazido estrangeiros para o local, tal como você. Muitos deles são facilmente reconhecíveis pelos seus sotaques ou por ainda utilizarem títulos de nobreza, como barão, conde, coisa que já não são
comuns nessa região há um bom tempo, né? Algumas décadas já. E dessa vez, na tarde de segunda-feira, enquanto faz as suas orações, você percebe uma pessoa entrar nessa igreja e imediatamente você o reconhece como um estrangeiro. Não pelas roupas, não pela aparência em específico, mas pelo simples fato de você nunca tê-lo visto nas ruas de Sangalen. Você se sente bastante familiarizado com o lugar, apesar de não ser daqui, e você sabe de imediato que essa pessoa é um estrangeiro. Uhum. Ele se senta num banco a algumas fileiras à sua frente e ele não parece orar, e sim observar um livro que está no colo dele. Você tinha acabado as suas tarefas do dia já. Você só precisaria voltar com com caixas de comida, né, que você ficou encarregado de levar até o acampamento do seu povo, que fica na região externa da cidade mesmo, já próximo às estradas. Mas você tinha aproveitado esse momento para elevar sua mente em oração a Shakti Maria. Esse homem, ele estuda o livro dele por algum tempo, fecha o livro com violência em seu colo, levanta-se e vai até a região que você também não tinha acesso e começa a conversar com um dos monges. Você não consegue ouvir exatamente o que ele diz, mas o homem parece visivelmente irritado. Eu consigo me aproximar de maneira discreta e ver o que ele tá reclamando com um dos monges? Vamos fazer nosso teste, né? Vamos começar. Deixa eu ver aqui sua ficha. Ok. Faz para mim um teste de percepção mais furtividade. E eu vou usar percepção porque, em se tratando de uma catedral, não é tanto sobre se manter escondido, mas sobre não fazer barulho, uma vez que todo som é amplificado, né? Com movimentos suaves, você desliza os pés sem levantá-los muito, evitando assim que suas passadas façam barulho e ecoem por toda a nave da catedral. Você se aproxima só o suficiente para que a voz deles, falada em sussurros, apesar de rispidamente, seja audível para você também. Quando você começa a discernir as palavras nas frases, você se senta justamente no banco que estava próximo de você e percebe um sotaque diferenciado nesse homem. Faz aí, por favor, um teste de percepção mais investigação, por favor. Dificuldade? Padrão? Nossa senhora! Porra! Caralho! Cacete! Eu sei latim agora. Axel, seu ouvido treinado em diversas viagens foi capaz de imediatamente identificar certas nuances de entonação que indicam que esse homem, embora fale alemão, que é a língua também falada neste cantão da Suíça, ele veio de outro local. Mais provavelmente de algum dos estados germânicos mesmo, porque a sua entonação ela é bastante cultural, como é característico daquele povo. Você consegue identificá-lo como um cidadão do oeste alemão, ok? Ele pede permissão para o monge poder visitar a biblioteca de Sangalen, né, que é anexo à própria catedral. Essa biblioteca ela é extremamente famosa e ela é uma das maiores bibliotecas de todo o mundo nesse período, inclusive até hoje. Ela contém cerca de 120 mil manuscritos medievais, além de vários volumes, né, encadernados, e a suntuosidade da biblioteca é também impressionante. Ela poderia ser uma outra catedral, só pelo estilo barroco da construção e sua enorme suntuosidade. Ele pede permissão para ir a essa biblioteca, fazer seus próprios estudos, mas ele é prontamente negado. A recusa o irrita
e ele sai batendo o pé. Uhum. Você tem alguma coisa para fazer? Não, eu vou encerrar minhas preces, pegar as caixas de comida e levar de volta pro meu povo mesmo. Sim. Manter a imagem do cara na minha cabeça caso ele cause mais problemas depois. Uhum. Ele fica registrado na sua mente, né? E ele é uma figura fácil de identificar também. Ele não tem nenhum traço físico muito característico, né? Ele é magro, ele tem o nariz daqueles bem aristocrático, ele se veste bem e estava vestido de maneira colorida, por assim dizer, né? Um terno bordô e etc. Mas nada de incomum, exceto sua vontade de visitar a biblioteca. Terminadas as orações, você pega as caixas de comida que estavam dispostas na parte exterior à igreja e vai descendo, atravessando toda a municipalidade de Sangalo, vendo as casas, pavimentos, a pavimentação das ruas, e vai percebendo como aquele lugar parece desenvolvido. Ok? Mas quando você atinge os portões da cidade e começa a ir para a direção onde está o seu povo acampado, toda essa sensação ela se esvai e você começa a perceber novamente aquela sensação rural de um povo aguerrido às suas tradições, isolado em seus próprios casas e vilas, e isso também é familiar para você, tanto a modernidade quanto esse pensamento mais antigo. Quando você se aproxima lá do seu acampamento do seu povo, a noite já está começando a cair. Ao se aproximar, você logo vê Shuki Ursari, sua mãe. Ela e Russa, que é sua irmã, estão estendendo alguns panos no varal improvisado entre as construções pobres, e Shuki te observa de longe e já sorri, esperando que você se aproxime. Quando você chega, ela te dá um abraço, a sua irmã apenas sorri para você, uma outra pessoa do acampamento pega os caixotes que você vinha transportando, e então sua mãe diz: como foi na cidade? Foi tranquilo, nenhum guarda me deu trabalho dessa vez, consegui uns pedaços até um pouco menos pior hoje. Ah, que bom, filho. Eu estava preocupada, sabe que eu não gosto que você ande por aí à noite, ainda mais quando a lua está cheia. Mas eu voltei o mais cedo que eu podia. Tinha um cara estranho na igreja, então eu quis demorar um pouco mais. Ela sorri, aperta sua bochecha, serve para você um vinho doce e depois sai. Como é que o seu personagem aproveita a noite? Eu provavelmente tenho um grupo dos jovens, mais ou menos da minha idade. Eu vou ficar fofocando. Personagem mesmo? Eu tô com 17. 17, ok. Então eu vou beber o vinho doce e ficar falando das fofocas que eu achei. O melhorzinho pedaço de carne que eu sabia que tava em X lugar e separar pra minha avó, e é isso. Tristan Leopold Butridge é um dos mais famosos anatomistas e médicos da região de Sangalen. Ele, apesar de não ter uma idade tão avançada, já conseguiu estabelecer uma certa influência na localidade, seguindo em especial os ensinamentos dos grandes anatomistas da Suíça, como o famoso Haller, que morreu já há algumas décadas. Na instituição que leva o nome do anatomista Haller, Butridge passa longas horas fazendo estudos em corpos, especialmente neste ano de 1848, quando várias pessoas morreram e toda a cidade foi tomada por um tom lúgubre. Apesar dessa sombra sobre Sangalen, Tristan Leopold não se incomoda. Na verdade, toda essa sombra da morte que paira sobre a Europa, para ele sempre foi considerada familiar. Afinal de contas, seus interesses, ainda que secretos,
e sua profissão tem muito mais a ver com os defuntos do que com os vivos. Na sala de cirurgias da escola de Haller, Woodrich mais uma vez executa uma autópsia de um desses vários cadáveres, mas dessa vez observado por inúmeros cidadãos. Esses cidadãos também são da ciência médica e eles observam a técnica apurada de Woodrich em abrir o torso desses indivíduos. Certo. Bom, vou descrever o Tristan primeiro. Ele é um pouco baixo, né? Ele tem seus 26 anos, bastante pálido e com olheiras. Ele tem um olhar um pouco doentio, talvez. Muito provavelmente por poucas noites boas que ele tem tido ultimamente. O cabelo dele é um pouco grande, encaracolado, jogado para um lado, né? E normalmente ele se veste como uma pessoa, um membro ascendente da sociedade. Mas dentro do anfiteatro cirúrgico, né? Aí no caso ele veste aqueles jalecos mais ensanguentados e nada higiênicos da época. Quando ele prepara o bisturi para fazer as incisões, ele anuncia para os presentes. Bom, vou fazer a primeira incisão. Verifiquem bem o ângulo e a força necessária. Dessa forma, nós podemos preservar a maior parte dos tecidos. E aí eu começo. O Woodrich começa a sua incisão e faz um desenho em Y no torso de uma garota. Essa garota havia morrido como casualidade dos conflitos da Guerra Civil e ela nem teria idade sequer para casar, mas acabou perdendo a vida nesses eventos. Sem grandes esforços, você consegue abrir a pele e posteriormente a caixa torácica da garota e observa os murmurinhos dos que te observam com elogios sobre sua técnica rápida e precisa. A menina, além de estar com o torso aberto agora, ela também não tem a sua cabeça ligada ao pescoço, pois em sua morte ela havia sido decapitada pelo simples prazer dos revoltosos em ver como um corpo de criança seria sem a cabeça. A cabeça está apoiada numa outra mesa, a alguns metros de distância, observando a operação como se fosse mais um dos espectadores mesmo. Você faz a incisão e quando abre mesmo o abdômen, né, da criança, os gases do corpo, eles te incomodam. Eles sempre te incomodaram. Você não se sente desconfortável com isso, mas o cheiro é fétido. Então, instintivamente, sua mão direita vai até um dos panos que está embebido em álcool e você leva ao nariz para, digamos assim, se driblar do fedor, certo? Uhum. Mas ao fazer isso, sua visão se turva e quando você abre os olhos, você observa agora o seu próprio corpo sem cabeça, com uma incisão em Y no peito, numa mesa a alguns metros de distância. Ou seja, a menina com sua cabeça separada do corpo e o corpo aberto, agora são você. Você se observa enquanto uma mão que não é a sua abre o seu próprio corpo e remexe nas suas entranhas. E então você acorda de seu pesadelo. Você se observou então como um dos espécimes de experimento de anatomia, e aquilo tem ocorrido repetidamente nos seus sonhos. Você sempre se vê como vítima das guerras ou vítima das doenças, e lá estão mãos que você não identifica, encherindo dentro do seu corpo, investigando doenças e a forma que você encontrou sua fatalidade, mas apenas nos sonhos. Você está na sua casa.
Beleza. Eu me levanto, né, naquele susto, encharcado de suor. Sim. A primeira coisa que eu faço é olhar pela janela. Que horas são, mais ou menos, assim? É noite. Você tinha dormido durante o dia dessa vez porque na noite anterior você foi chamado para fazer um atendimento emergencial de uma dessas pessoas que estava machucada, né? Você precisou fazer uma amputação e aí por isso você ficou acordado boa parte da madrugada e dormiu durante o dia. Então você acorda, tipo assim, no meio da noite, mas não noite profunda ainda. Bom, eu vou me levantar, lavo o rosto, né? Sim. Faço ali uma higiene básica. E começo a me arrumar. Eu sei que eu não vou conseguir voltar a dormir. Eu vou vestir, né, minhas roupas tradicionais. E vou abrir a janela. Vou observar um pouco as ruas antes de sair. Bom, você faz isso tudo e depois de arrumado você abre a janela e você percebe que a sua casa ela fica numa região mais central da cidade, né, de Sangalen, e você percebe que, apesar de estar à noite, há uma grande movimentação. É segunda-feira e não domingo, então nada se justifica de imediato na sua cabeça o porquê dessa grande movimentação nas ruas, mas também nada de tão incomum assim. Depois de se arrumar e fazer isso, você sai em direção ao consultório, seria bem consultório, né, ao hospital. Eu trabalho mais como legista, né? Ah, sim, mas você também auxilia em outros casos de investigação, né? Sim. Investigação médica, me refiro. Sim, eu vou para o hospital, né? Tá bom. O hospital ele é ligado à abadia de Sangalen, né? Então ele fica na região bem central mesmo da cidade. Eu vou colocar aqui de novo o mapa. Ele fica na região bem central aí da municipalidade. E você, ao sair de casa, você passa pelas ruas da cidade observando a galera, né, os populares que vão se reunindo nessa região mais central aí da igreja mesmo. Então, conforme você vai indo para o hospital, a aglomeração vai, digamos, aumentando um pouco, tá? Ok? Beleza. Quando você chega de fato de frente à igreja, você vê uma cena um pouco insólita. Alguns monges, eles discutem com populares que apontam para os monges e gritam bravatas, enquanto uma mulher de aproximadamente uns 50 anos, já com seus cabelos brancos, está amarrada pelos braços, atrás das costas, e com a cabeça baixa. Os populares, eles gritam palavras de mau agouro na história europeia. Eles dizem, bruxa, queima essa bruxa! E os monges, eles parecem tentar controlar toda a situação. Existem também alguns guardas da cidade, mas eles estão mais ou menos na mesma posição que os monges, tentando controlar a reação do povo do que tomar uma atitude imediata. E isso daí tudo próximo da entrada do hospital da abadia. Certo. Eu vou abordar uma pessoa na rua, algum conhecido que possa estar ali na frente do hospital, alguma coisa. O que se passa aqui? A pessoa te olha assim meio assustado e fala, essa mulher é uma bruxa, e aponta. Eu olho para a mulher, olho para a pessoa. Estrangeira, ela tem espalhado a peste. E aí outras pessoas em volta, é a peste! E começam a gritar novamente, bruxa, fogueira! A peste? Eu pego um lenço no meu bolso, coloco ele em frente à minha boca, como se me protegendo de qualquer coisa. Viro para essa pessoa, mas que peste é essa? Do que vocês estão falando? O olhar da pessoa com quem você estava conversando parece te dar toda a resposta que você precisava, Dante. Quando elas falam peste, elas estão se referindo
mesmo a terrível peste que assolou a Europa 5 séculos antes. O que parece para você um tanto quanto improvável. Apesar... eu não ouvi nada disso, né? Sim. Certo. Eu olho para a pessoa meio descrente. Há casos dessa peste entre nós? A pessoa ela te olha, o olhar dela vai de um canto ao outro e faz, por favor, um teste aí de percepção mais empatia. Dificuldade padrão? Padrão. A pessoa não faz ideia dos pormenores da acusação, não. Ela, como vários outros aí, provavelmente só estão indo naquele comportamento de manada mesmo, sabe? Alguma pessoa acusou ou sabe do que está acontecendo, mas a maioria só foi de gaiato e entrou no medo coletivo. Ele não faz ideia do que está acontecendo de fato. Uhum. Eu lanço um olhar um pouco recriminador para essa pessoa, afinal de contas ela está levantando rumores, e olho para a mulher que está em frente à abadia, né, que está sendo acusada de bruxaria. Faz outro teste aí desse mesmo tipo, por favor. 3 sucessos. 3 sucessos? 2 foram 10. Tá. Eu tenho especialização, se for o caso. Qual a especialização? Especialização em percepção, discernimento. Ah, então ótimo. Então tá. Então eu vou considerar aí com mais sucesso. Dentinho, não é difícil para Woodrich identificar que essa mulher ela não é uma cidadã suíça. Você já viu pessoas com o tipo de roupa dela antes, mas definitivamente não se trata de, digamos assim, um membro da cristandade europeia. Tá? Sim. Não pelo menos como você e a maioria dos populares entende esse conceito. É um estrangeiro aí. E aí as acusações de bruxaria e tal, elas começam a fazer uma espécie de um sentido sociológico para você, né? Porque você, como homem da ciência, sabe que as pessoas elas tendem a usar a peste como, digamos, um motivo para seus próprios preconceitos. Então, talvez seja só isso que está acontecendo. Uhum. E ela está sendo levada para dentro da abadia? O que está acontecendo com ela? Olha, nos séculos anteriores, as bruxas e as pessoas acusadas de satanismo, elas foram perseguidas amplamente, especialmente na Suíça, né? E durante vários séculos o Maleus Maleficarum, né, o martelo das bruxas, foi aplicado penalmente. Mas já há algumas décadas, isso daí não é mais considerado uma pena oficial. O Maleus Maleficarum foi totalmente abandonado, as ideias iluministas foram adotadas, né? Mas ainda existem populares que acreditam, né, na lenda das bruxas e do satanismo. Então, eventualmente, as coisas elas são resolvidas de maneira violenta. No passado, existia a prática de queimar bruxas e bruxos na estaca em praça pública. E essa é a praça pública de St. Gallen. Eita, pô. Tá, eu vou ficar ali por perto, Pedro. Eu vou tentar me aproximar um pouco da comoção maior, sabe? Indo em direção aos monges. Eles estão tentando apaziguar a população, é isso? Você não sabe se eles estão... Não dá para saber qual é exatamente a posição deles, mas os populares eles falam diretamente com alguns monges. Uns 3 monges estão lá em volta da mulher e eles estão batendo boca. Não dá para saber exatamente o que eles estão fazendo, sabe? A não ser que você vá lá e tente conversar. Eu vou até lá. Tá bom. Algumas das pessoas elas reconhecem você, né? Você é um cara de influência relativa na cidade e deixam você passar naturalmente, como se você fosse algum tipo de autoridade. Eu levanto a mão, né? Tipo, meio que tentando abrir caminho. Abram alas! E vou
fazendo meu caminho até lá? Uma pessoa, um guarda, ele se volta para você e fala: Ei, senhor Dr. Woodrich, você já viu esse guarda, ele se chama Hans. Meu bom Hans, o que se passa aqui? O que está acontecendo? Um assunto dos infernos. Vem, ele te puxa e passa entre as pessoas e chega mais próximo dos monges. O próprio Hans fala com um dos monges. Aqui está o médico. Um dos monges olha para você e fala: você é o senhor Tristan Wittrich. Você é o homem da ciência, o médico, não é? Sou apenas um dentre os vários, senhor. Venha. Ele comunica algo com os outros monges e então eles pegam a mulher, os dois monges, junto com o Hans, o guarda, e eles levam ela pelos ombros para dentro da abadia. A população ela parece ficar meio empolvorosa nesse momento, mas nada de grave acontece. Eles só acompanham enquanto a mulher é levada para dentro do prédio onde você trabalha, lá no hospital da abadia. Certo. Tá? Certo, eu vou com eles então. Isso. Vocês vão até uma sala de consultas, né? O Hans ele se ocupa de acender a lamparina e os dois monges despem com violência a mulher, puxando os panos dela e deixando ela nua na frente de todos vocês. Vocês 5, né? São 3 monges, o Hans e você. E ela tá protestando, tá gritando alguma coisa? Dá pra... Não, mas ela sabe? tá tensa, sabe? Ela tá com a cabeça baixa, o olhar dela tá escondido pelos próprios cabelos, que já estão bastante bagunçados por toda a confusão, e ela tá com uma visível cara de medo, com os ombros contraídos também. Tá, eu vou levantar os 2 braços, né, as mãos assim, fazendo um sinal para que todos se acalmem. Olho pros monges e pros outros homens que estão lá e falo: por favor, alguém poderia se dar a decência e ao bom gosto de me explicar o que está acontecendo? Um monge de nome Gotthard, ele é o mais novo entre os monges, e ele fala: os homens encontraram uma criança morta com a peste. Onde essa mulher mora, essa imunda. E olhe, doutor. Ele aponta para você uma parte do corpo dela, assim, nas costas, onde tem uma erupção cutânea. Saca? Como se fosse um furúnculo. E ele, depois de apontar, ele ainda acrescenta: veja a marca do demônio onde o próprio Satanás beijou essa bruxa. Eu me viro para ele e falo: acalme-se, homem. Nós já passamos do tempo onde as bruxas eram os nossos maiores problemas. Você sabe muito bem, estamos agora na era da razão. Os monges sempre... Onde está o corpo da criança em questão? Como? Repete, por favor. Onde está a criança em questão? O monge mais velho fala: agora está ou com o demônio ou com o senhor. E o corpo dela? Foi queimada nas partes além dos muros da cidade. Certo. Ô Pedro, nessa época já tinha um entendimento a respeito da peste e tal, como ela era transmitida e tal? Relativo. Nas regiões mais urbanas, sim, mas ainda havia casos, né? Ainda há casos até hoje. Não, sim, mas... Assim, tipo assim, né? Não era aquela coisa mais sobrenatural que todo mundo achava, né? Não. As pessoas sabiam até como se proteger de maneira geral. Por exemplo, queimaram o corpo da criança. Não, beleza. Né? E outra coisa é que, como se diz, os casos que aconteciam eram geralmente entre as populações mais pobres mesmo. Você não via mais um aristocrata com a peste, sabe? Sim. Eu vou virar para ele.
Vou falar. Veja bem, nós todos já sabemos que a peste, ela não é fruto de bruxaria, sim algo que se alastra entre as pessoas. Vocês não podem acusar uma pessoa de portar a peste sem um exame, sem uma examinação minuciosa. Acredito que ninguém queira condenar uma pessoa inocente à morte. Eu olho para a mulher. É verdade. Vem uma voz de fora da sala de consulta, certo? Uma voz aristocrática e calma, mas imponente. Uma figura desconhecida aparece no próprio prédio, né, do consultório da abadia. É um homem de nariz comprido e afinado, com cabelos penteados para trás. Ele é bem magro, mas ele tem um porte bem imponente, assim, de aristocrata. Ele está vestindo um terno bordô com uma gravata cor pérola, e o homem vem andando e entra na sala de consulta de vocês. 5 estão. Os abades, os monges, eles não demonstram nenhuma reação a esse homem, como se já o conhecessem. Mas você e o Hans, aparentemente, nunca o viram. Ele se apressa em se apresentar. Dr. Heinrich von Stein. Vão o quê? Von Stein. Estou anotando aqui. Stein. Isso. Heinrich von Stein. Heinrich von Stein. Isso. Ele estende a mão para você, Dentinho. Esse nome me é famoso, Pedro? Vamos fazer um teste, né? O que seria? Não tem conhecimento popular? Acadêmicos. Fazem um teste de acadêmicos, mais inteligência. 2 sucessos. Tá. Você não tem certeza, mas o nome te parece um pouco familiar. Pode ter sido um dos médicos designados para Sangalen depois dos enfrentamentos recentes, que tiveram muitas mortes, né? Você não conhece exatamente a reputação desse homem, mas para ter sido designado à abadia, ele com certeza deve ser bastante habilidoso. Tá. Eu tiro o meu chapéu e aperto a mão do homem. Dr. von Stein, acredito que não tenhamos sido apresentados antes. É verdade, não fomos. Muito prazer. E ele está certo, ele diz olhando para os monges. Seria vergonhoso que no tempo de luzes em que vivemos e de inovações, esses abutres continuassem ditando as regras de forma sobrenatural. Ele diz, se referindo aos monges, né, que imediatamente parecem consternados. Vocês deveriam ocupar a casa de Deus e não os consultórios da medicina. Por favor. Ele abre o braço mostrando a porta para os monges, que ficam consternados. Você vai fazer alguma coisa, Dente? Não, eu vou aguardar aqui até que os homens saiam. Tá. Os monges, eles ficam tão surpresos com a audácia do cara que não vem outra alternativa a não ser acabar acatando. E saem. Irritados, mas saem. Ficam só vocês 3 e a mulher. Então, você, o Utrich, o Dr. Stein e a mulher. Uhum. Eu vou olhar para o Dr. Stein. Infelizmente, ainda temos camadas da sociedade que são obscurantistas demais. Verdade. Nós temos que combater isso com o nosso próprio trabalho. A ciência é a favor do progresso. Ele olha para a mulher. E como você está, querida? Ela olha para o doutor e só balança um pouco a cabeça positivamente, como que se dissesse que tá bem. Eu vou dar um passo à frente. Perdoe pelo tratamento dispensado por estes homens. Se me permite, vamos checar essa marca em suas costas. O que me diz? Cara, é um abscesso sebáceo, saca? É só uma bola de gordura que ela tem mesmo. Uhum. Eu não vou nem pedir um teste, não, porque
Enfim, vocês são dois homens experientes e não tem dificuldade para isso. Uhum. Eu vou virar pra... Eu vou falar com todos nessa área. Mas depois de vocês concluírem que não é nada demais a marca que ela tem nas costas, ela fala uma coisa, com a voz embargada. Ela pergunta: eu tenho a peste? Não, senhor. Você está a salvo. Você conhecia a criança? Ela abaixa os olhos e meneia positivamente com a cabeça. Sim. Vocês partilhavam o mesmo teto? Não. Ele é da família, mas não da minha família. Entendo. Bom, já é de conhecimento de que a peste, ela se propaga em ambientes insalubres. E eu recomendo cuidado, cautela e asseio na medida do possível. O Dr. Stein, ele pergunta para você: Dr. Woodrich, não considera que talvez devêssemos ir ao local da infestação para uma investigação? É uma boa ideia, Dr. Stein. Vamos até lá nos certificarmos de que não há focos da peste. O que nós menos queremos é uma nova epidemia por nossas terras, né? As epidemias, elas acompanham as guerras. Então eu não me surpreenderia. Depois de algum tempo bebendo com seus amigos, amigas e familiares, lá na sua própria habitação temporária, um dos seus amigos, ele vem com um desafio costumeiro. O nome dele é Leon. Esse homem, ele é um pouco mais velho que você, mas muito menos esclarecido. Ele ainda é um crianção. Uhum. Ele aponta para uma região que ele aponta para leste, uma região onde há ainda bosques mais densos, e fala: nós devíamos ir para lá hoje, procurar os fantasmas. Os outros riem dele e etc. Vamos para lá, os fantasmas. Eu só dou uma risada. Tu não quer achar um fantasma, Leon? Tu acha que tu quer achar um fantasma? Vocês são medrosos? Medroso é tu. Primeiro fantasma que tu vê, tu vai dar meia volta e sair correndo. Ele se põe de pé, toma uma golada longa do vinho que vocês estavam compartilhando lá e fala: então você vai ver, Axel. Alô? E começa a andar sozinho, trançando as pernas, indo em direção ao bosque. Ele simplesmente se levantou e começou a ir. Os amigos em volta ficam rindo e falam: ah lá, o cagão vai voltar com o rabo entre as pernas. E riem. Uhum. Cara, eu vou dar uns 2-3 minutos. Se o filho da mãe não tiver voltado até lá, eu só vou... Eu vou ir atrás dele antes que ele tropece e se perca no meio da floresta. Você espera o suficiente, mas o homem não volta. Você consegue ver ele cambaleando, mas indo diretamente para o bosque. Uhum. Quando você se levanta, antes dele sumir completamente nas árvores, mas ele já está bem longe, tá? Você consegue ver ele, mas ele tá descendo. Uhum. Você vai atrás e junto com você vão outros. Uhum. Os amigos. Eu vou gritando o nome dele, sabe? Tipo... Ô, Leon, para de ser imbecil. Ele olha pra trás e fala: eu vou provar pra vocês que eu não sou medroso. Continua indo. Eu tô indo atrás dele. Você vai atrás dele, né? Uhum. Não demora até vocês alcançarem ele, mas o cara tá resignado. Ele quer encontrar os famosos fantasmas que assombram as estradas e vai provar pra vocês que os sonhos dele são verdade, que ele é um homem corajoso. Vocês estão se sentindo indulgentes nessa noite e talvez pelo álcool? Provavelmente pelo álcool. Hã? Provavelmente pelo álcool. Provavelmente pelo álcool. Vocês acabam andando, fazendo um passeio ali pelos bosques, que não são exatamente perigosos. Então deixa toda a noite com um ar mágico de amigos se divertindo e fazendo besteiras. Mas depois de algum tempo andando, você
especificamente, percebe que aquela região ali também tinha sido trilha para outra pessoa, porque você vê sulcos no chão de carroças no meio do bosque, o que não é tão comum. Algumas pegadas também, né? Uhum. Como era necessário certo espaço para essa carroça passar, vocês acabam andando no mesmo direção, porque é o caminho com menos árvores, mais fácil de transitar ali no bosque, né? Uhum. E sem perceberem, seguem esse caminho, essa trilha, e chegam até essa carroça que está quebrada, com uma das rodas quebrada, né? E caída. Faz um teste aí, por favor, de autocontrole. Eita. Eu tenho 3 pontinhos nessa brincadeira. 0 sucessos. 0 sucesso. Ok. A visão, ela te assalta de imediato e você não consegue reagir de outra forma, a não ser deixar seus joelhos tremerem. O Leon, que ia à frente, estava um pouco mais bêbado do que todos, foi meio que anestesiado pelo álcool, e então chegou mais perto da carroça. Quando ele olhou para frente e realmente conseguiu reunir a consciência do que ele estava vendo, ele caiu no chão e falou: "Ai, meu Deus!" E se arrastou para trás. O que eu tô vendo? Em cima da carroça tem uma criança, ela está morta e carbonizada. Eu vou puxar o Leon pra trás. Uhum. O Leon, ele se arrasta para trás, você o ajuda, e quando ele tá a metros suficientes, ele vira pro lado e vomita. Merda. Vomita todo o vinho que ele tinha bebido. Pelo menos agora ele fica sóbrio. Isso. Os dois outros amigos pro acampamento correndo. Eu só vou falar assim, tipo, tem alguém na carroça? Ele passa a manga da blusa dele, rouca, limpando o vômito, e sem olhar pra lá, ele aponta pra lá. Uma criança. Eu vou ajudar ele a se levantar. Faz um teste de autocontrole agora. Autocontrole de novo? Você consegue controlar a vontade de olhar pra desgraça, mas fica a seu critério. Se você olhar, você olha. Se você quiser evitar de olhar, você também consegue. Porque todo mundo passa por essa situação quando tá viajando e tem acidente na estrada, né? Óbvio. É complicado não olhar, por pior que seja. Não, cara, eu vou ajudar o Leon a se levantar. Vou dizer, volta pro acampamento, chama alguns dos mais velhos. Ele obedece. Você percebe que logo que ele se afasta, ele começa a chorar, tipo, de desespero. Mas ele vai indo pro acampamento. Cara, Os outros 2 amigos já tinham ido antes, né? Correndo. Então, não demora muito tempo e você vê descendo lá do acampamento a sua mãe, as suas irmãs, a sua avó. Chamava os homens, seu filho da puta, não chama as mulheres. Mas não só elas, mas também na grande maioria os homens da sua idade e mais velhos. E no que demora pra eles descer, eu vou botar a mão no escapular e fazer uma breve reza a Nossa Senhora pra ela vigiar a alma da criança, mano. Porra. Sim. A galera chega. É um homem já de uns quase 50 anos. Ele tá fumando um cachimbo e ele pede para que as outras pessoas não cheguem. Ele vai com um dos amigos que estava com vocês e vai se aproximando de você. Tá. Ele se aproxima, ele vira o cachimbo para baixo e fala: "Calo, tudo bem?" Comigo, sim. O que aconteceu? Eu não sei, o Leon queria achar uns fantasmas e a gente veio pra garantir que ele não ia se perder na floresta. A gente achou... Eu meio que aponto com a cabeça. Ele vai lá e eu vou do lado. Vagarosamente, dando passos calmos, ele se aproxima da carroça quebrada e olha pra lá. Você fica olhando esse Bartalo, ele observa a criança carbonizada
depois de alguns bons segundos observando, ele cobre a boca, faz um sinal da cruz e volta para sua direção. Isso é terrível, ele diz. De quem é essa carroça? Quem era a criança? Eu não sei, a gente achou elas agora. Eu reconheço a design da carroça. É uma carroça simples, comum. Uhum. Nada de específico, não. Não é uma carruagem, é uma carroça. Uhum. Ele olha pra você e pro outro rapaz e fala: nós temos que acabar com isso agora. Tirar isso daqui, ou então a guarda da cidade virá aqui e nos expulsará e vão tentar tacar fogo em nós mesmos. Se isso já não tiver acontecido. Você esteve na cidade hoje, Carl? Tive. Mais cedo. Antes do sol se pôr. E tudo estava calmo. Não teve nada... Nada de incomum. É. Bom, isso nos dá algum tempo, eu acho. Vamos rezar para Deus que sim. Enfim, sumam com isso. Eu vou voltar com as pessoas pro acampamento. Ô, Pedro. Oi. Eu vou chegar mais perto do corpo da criança. Tá bom. A criança, ela tá completamente carbonizada. Uhum. Tá? É como se ela tivesse sido executada, porque ela não pegou fogo, ela não tava no incêndio e teve uma parte do corpo queimado e fugiu de forma... Não. Ela pegou fogo inteira. A carroça também parece queimada. Parece que tinha alguma outra pessoa com a criança. É só uma criança com a carroça. A carroça não está queimada, ela tá quebrada só. Uhum. Eu vou ajudar o povo a limpar lá. Vou tentar dar um enterro próprio pra criança. Tá. O seu amigo lá, sem nome, O fulano. O fulano, ele volta ao acampamento rapidinho, né? Porque não era longe, era tipo assim, num bosque, a uns 2 quilômetros dali no máximo, e ele volta com uma pá. Aí vocês colocam no trabalho de cavar uma cova para essa criança ali no bosque mesmo. Mas só que não exatamente do lado da carroça, mas um pouco afastado. Uhum. O tempo passa, vocês conseguem cavar uma cova que vocês julgam ser funda o suficiente e colocam a criança lá dentro. Quando vocês estão preparando para, enfim, enterrá-la, o Bartalo ele volta, coloca a mão sobre o ombro de vocês dois e ele começa a fazer uma oração, já que ele é tipo assim o mais velho, né, do grupo. Ele começa a liderar esse ritual fúnebre aí, tá? Uhum. Dentinho. Oi? Depois de examinar a moça, junto com o Dr. Stein, vocês começam a se preparar para sair. Como é que você pretende fazer isso? Como é que vocês pretendem ir até onde essa mulher ia? Vocês vão simplesmente andando? Cara, se possível, num coche, né? Isso daí não é pra você. Quanto você tem de recursos? 3? Tem né? 3. Pra você isso é tranquilo. Pro homem, o Dr. Heinrich Stein parece que é tranquilo também. Inclusive, ele parece ter mais dinheiro que você, Dentinho, assim, pelas roupas. Bom, tranquilo, mas... E tem essa moça que tá com vocês. Uhum. Não, pode ser um coche maior para todo mundo de uma vez? Tá. Ela, antes de vocês saírem, ela ainda tá bastante nervosa, né, pelo que aconteceu. Ela puxa os panos, se veste novamente e começa a tentar arrumar o cabelo, assim. E o Dr. Stein, ele não dá muita atenção pra isso, só fica falando, vamos logo, não temos tempo pra perder. Eu me viro pra mulher. Qual é o seu nome, senhorita? Alzira. Um copo d'água, talvez, aceita? Ela aceita. Beleza, eu pego lá uma água, entrego pra ela. Nós vamos até as suas acomodações. Vamos nos certificar de que não há nenhum perigo por lá. Você nos acompanha? Tipo, ela indica positivamente com a cabeça. Então vocês preparam um coche. O Dr. Stein, ele tá um pouco mais apressado, parece que tá demonstrando uma impaciência, mas quando vocês entram no coche, ele fica tranquilo e vocês vão
conversando assuntos acadêmicos enquanto a cidade vai desaparecendo no pavimento de Sangalen. Você percebe que, pela indicação dada por Alzira, vocês estão indo para a região mais leste da cidade, numa parte onde há os portões, Sangalen, e depois de sair dos portões, começam a aparecer pequenos acampamentos dos ciganos e, enfim, é isso. Ela está indo para a região onde o pessoal fica acampado. Pessoal bastante miserável, o que talvez justificasse o surto de peste, mas é isso, tá? Por enquanto vocês não têm nenhuma outra informação. Ela vai indicar. Eu vou perguntar para ela. Houveram outros, Alzira? Não. A criança, eu nem sei se é a peste mesmo, mas ela começou a vomitar sangue. Então, ela descreve para você mais ou menos o que você entende como sendo os sintomas mais clássicos da peste mesmo. Beleza. Enquanto ela fala, eu olho rapidamente para o Dr. Von Stein, mas não comento nada. Tá. Ele também parece só prestar atenção. Vocês chegam no acampamento de fato, né? São várias construções assim de madeira bem improvisadas, com palha em cima das casas. Não tem assoalho sequer, né? essas cabanas. E existem vários panos pendurados ali, como se fizessem a vez de isolamento térmico, saca? Das próprias cabanas. É uma coisa super improvisada. Aquele acampamento, no momento, não tem muitas pessoas. No geral, só algumas crianças. Parece que os adultos acabaram de sair de lá. Certo. Eu olho bem, assim, eu dou uma analisada nas crianças, ver como é que elas estão, se tem algum sinal, alguma coisa assim, nas condições do local também. Dou aquele scan geral, né? Tá bom, vamos fazer uma ciência mais inteligência. Faz um teste aí. Ciência? Tá. Seria ciência. Porque eu tô fazendo esse primeiro teste relacionado ao local, depois a gente volta para as crianças. Sim. Beleza. Olha, Dente, pelo tipo das construções, pela qualidade sanitária ausente de tudo lá, realmente não surpreender que tenha um surto de peste. O que é estranho é só ter tido até então um caso, porque ao olhar para as crianças, elas estão sujas, gripadas e tal, mas elas não estão exibindo nenhum dos sinais mais graves da peste negra, não. Eu não comento nada, eu só fico um pouco encucado com isso, né? Mas eu vou aguardar chegar no local mesmo. Tá bom. A mulher, ela mostra para vocês a cabaninha dela, que fica ainda numa região um pouco mais afastada do próprio acampamento. E, enfim, tem tipo um riacho que passa ali por perto, né? Motivo pelo qual eles escolheram a região para fazer o acampamento. E, enfim, condições porcas de habitação. O Koshpara? Sim. Vocês já estão lá no acampamento. Ah, tá. Beleza. Eu olho ao redor. Não tem nenhum adulto, só tem crianças lá? Tem uns jovens, mas parece que a galera saiu daí. Eu olho ao redor. Tem um jovem de uns 18 anos que ele tá chorando. Ele tá perto de uma fogueira, saca? E ele tá lá com a mão na cabeça, com a garrafa na boca e chorando. Eu vou me aproximar dele. Quando ele percebe você se aproximando, ele se põe de pé. Ele tá nervoso e enxuga os olhos. Quem são vocês? O que vocês querem aqui? Meu rapaz, não se preocupe. Somos médicos. Aconteceu algo aqui? Onde estão os adultos?
São apenas vocês? Ai, meu Deus! Ele coloca a mão de novo, cobrindo os olhos. Toma mais um gole do vinho que ele tá segurando na mão. E fala, que horror, que horror. E continua chorando. O que houve? Acalma-se. Ele se apoia no Dr. Stein, segurando ele pelos ombros. O Dr. Stein se afasta com um cara de nojo. E ele fala, uma criança morta! Uma criança! E continua chorando. Uma criança morta? Eu olho para os outros dois. Onde ele está? O que houve? Por que tamanha consternação, homem? Ele olha para você, depois olha para o Dr. Stein e fala, vocês são médicos mesmo? Sim. Ele olha em volta e faz um teste aí de empatia. 2 sucessos. Ele tá receoso com a guarda, entendeu? É isso que você consegue perceber. Ele tá... Com o quê? Com a guarda? Com a guarda da cidade. Tá. Embora não tenha nenhum beleza. guarda com vocês, o povo romani é bastante discriminado, Sim. então ele tá meio tenso com isso. Eu vou virar para ele. Não se preocupe. Somos apenas médicos. Não há com o que se preocupar. Se você diz, ele te entrega a garrafa de vinho e fala, dá um gole, vem cá. Eu não vou tomar do vinho. Uhum. Tudo bem. Uma boa. Mas eu sigo ele. Boas medidas sanitárias. Tipo, né? Então, beleza. Ele te traz para uma das cabanas centrais ali do acampamento. Ele te oferece alguma coisa para comer, enfim, mas ele tá muito consternado tá fazendo algum sentido. Ele muda de assunto toda hora e continua chorando e etc. Até que, eventualmente, ele começa a se recompor e te explica sobre o ocorrido. Ele diz, no bosque, morreu... Eu e meus amigos, nós... Ai, meu Deus, que horror. Uma criança toda queimada, doutor. Uma criança queimada? Ele assente positivamente. Um de vocês? Ele assente positivamente e depois fala, não, eu não tenho certeza, mas ele novamente assente positivamente. Nós soubemos de uma criança morta. Os olhos dele se arregalam. Hoje, mais cedo. Ela apresentava a peste. Se for a mesma, bom, o melhor a se fazer nesses casos é queimar. Enfim, o cara dá uma longa golada lá e tá com aquela expressão de isolamento mesmo. Mas aí eu vou olhar pro Dr. Heinrich. Eu vou olhar para ele e falar, mas Dr. Stein, você não acha um tanto quanto estranho as pessoas todas vivendo nesse tipo de condição em que esses seres se encontram e apenas uma apresentar os sinais da peste? Ele assente e fala, você é perspicaz. Eu estava pensando a mesma coisa. Vamos investigar a região aqui em volta. Sim. Vocês sabem... Rapaz, eu me viro pro outro, né? Pro rapaz. Qual é o seu nome? Leon. Leon. Você sabe me dizer se havia doentes aqui com vocês? Sim, mas não a peste. Nada assim. Muito estranho. Vocês dois, né? Você e o Dr. Heinrich Stein saem da cabana e ao sair vocês veem ao longe, assim, perto do começo das árvores no bosque, né? Vocês veem uma iluminação de tochas, sabe? Uhum. Há pessoas por lá. Elas estão fazendo o caminho de volta pro acampamento, aparentemente. Eu aponto só com a cabeça, assim, eu aceno com a cabeça na direção das tochas, viro pro Leon. Foi ali que foi encontrado? Ele assente positivamente. A Alzira, ela vem e abraça o Leon e os dois ficam lá chorando junto. Eu olho pro Dr. Stein, faço um gesto com a cabeça de tipo, está na hora. Bom, você foi eficiente em convencê-los? Converse com os outros. Ele indica você a direção que
O pessoal está se aproximando. Uhum. Corvo, Uhum. depois de terminar os rituais fúnebres, você, Bartalo e os outros estão voltando. As mulheres e as pessoas mais novas, elas não aconteceram, mas esperaram por vocês ali nas imediações, né? E agora vocês estão retornando ao acampamento. Antes de chegar, vocês já veem que há 2 homens, 2 gajos, pela forma que estão vestidos, esperando por vocês ali na proximidade, sabe? Uhum. Você já começa a sentir a apreensão de Bartalo e dos outros verem 2 gajos no acampamento logo depois do que aconteceu. Afinal de contas, o interesse de Bartalo era justamente deixar tudo por baixo dos panos para não ter represálias. Uhum. Mas lá estão 2 homens. Eu vou olhar pro Bartalo. Assim, tipo, meio que perguntando, tipo, e aí, que... Ele te pega pela mão e vocês 2 vão andando na frente das demais pessoas. Uhum. Então vocês se encontram. Quiserem se descrever novamente? As minhas roupas estão sujas, provavelmente. Eu tava cavando um buraco, querendo ou não. Aham. Eu ainda sou de mediano pra baixo em altura, magrelo, os cabelos bagunçados, pele bronzeada. Eu não conheço nenhum desses 2 gajos aí, não? De ver pela Não. rua? Desculpa, você reconhece o homem que você havia visto lá na Catedral de St. Gallen mais cedo. O homem que tinha tido algum interesse nos livros da biblioteca, ele tá aí agora. Uhum. E o outro faz um teste aí. Aliás, há quanto tempo o seu acampamento tá na cidade? Eu não sei. Tipo assim, já tem 1 ano? Acho que... Tem mais tempo? Tem menos tempo? Cara, eu não sei. O tanto de tempo suficiente pra gente ainda não ter sido expulso. Aham. E pra eu já ter uns bicos regular pela cidade. Mas é porque com todo, tipo assim, a convulsão social que tava acontecendo, não tinha como ter isso como prioridade. Vamos expulsar ali aquele acampamento de meia dúzia de cigano. Tá, cara? Tava tendo uma guerra civil, então. O Chox falou ali no chat 10 meses, então bora 10 meses? Bora 10 meses. Beleza. 10 meses é o suficiente pra você já ter visto o personagem do Dentinho algumas vezes. Você não sabe o nome dele, mas ele é alguma importância lá na cidade. Mas não exatamente algum administrador público, nada do tipo. Ele é alguém que tem dinheiro. Você sabe. Tá, eu vou virar pra eles. Tá só os 2? Ou tu falou que tinha guardas antes? Eu tô vendo os guardas? Não, os guardas, o guarda ficou na cidade. Ah, tá, beleza. E eram só os médicos, né, esses 2 aí, mais a mulher. Boa noite. Boa noite. Eu dou um passo à frente. Nós viemos acompanhados de uma das suas, Alzira. Ela foi acusada de espalhar a peste. Mas, claro, nós já verificamos que não se trata disso. No entanto, chegamos aqui e verificamos uma comoção. Pode nos colocar a par? A Alzira tá bem? Sim. Ela tem apenas uma pelota nas costas. O Bartalo, que tá lá, são vocês 4, né? O Bartalo fala, eu sou o mais velho do nosso povo. Quem são vocês? Você os conhece, Axel? Eu falo em Romani pro Bartalo. Eu já vi eu aponto com a cabeça pro Dentinho, já vi aquele ali algumas vezes, mas o outro é novo na cidade. Ele assente positivamente e fala, como são os seus nomes, senhores? Eu sou o Dr. Heinrich von Stein. E eu sou o Dr. Tristan Leopold. O Bartalo pergunta para você em Romani, o Corvi.
Eles trouxeram guardas? Eu não consigo ver nenhum daqui. Pergunte a eles, mas seja discreto. Vieram só vocês e a Alzira? Sim, apenas nós dois. Nós três, desculpe. Eu olho para eles. Não se preocupem. Dentinho. Não há ninguém nos acompanhando. Ótimo, beleza. Por que a Alzira estava sendo acusada de espalhar a praga? Peste. Bom, a história que ouvimos é de que uma das crianças daqui foi encontrada morta com os sinais da praga. Corvo. A Alzira não tem filhos. Uhum. E eu ia saber se alguma das crianças daqui tivesse morrido, né? Sim. Nenhuma criança daqui morreu, até onde eu saiba, né? Não. Você consegue contar de olhar pra... Exatamente. Uma criança daqui, tu diz? Sim. O Bartalo, ele sai do grupinho, vocês quatro estão conversando, ele vai até o centro do acampamento e ele fala em romani, chamando por todas as crianças. Aí as crianças, elas saem de suas cabaninhas, algumas trazendo outras crianças mais novas, tipo bebês, sabe? E ele começa, na vista de todos vocês, a contar as crianças lá. Depois de contar, ele olha pra você e fala e indica com a cabeça mesmo que estão todos ali. Nenhuma das nossas tava doente, não. Eu olho um pouco confuso. Estranho, pois a Alzira conhecia a criança. E onde está essa criança? Diz o Dr. Stein. Eu não sei. Faz um teste de percepção aí, mais empatia, Dentinho. Eu tô mentindo. Aliás, faz um teste. Você está mentindo. Faz um teste de lábia e você resiste aí com percepção mais empatia, Dentinho. Ok. O Dentinho tá mentindo. O cara está mentindo. Eu olho pra Axel, né? Eu não falei meu nome. Ah, tá. Eu olho pra pessoa que está interagindo comigo. Vamos, eu já lhe assegurei. Nós não estamos com mais ninguém aqui. Somos apenas médicos e estamos interessados no que aconteceu. Pode, por favor, nos dizer aonde está a criança? Dente, você sente o sorriso do Dr. Stein de aprovação com a sua audácia de tacar na cara a mentira do Axel. Ele dá uma risadinha silenciosa, você percebe a aprovação dele ali do seu lado. Uhum. Eu meio que olho feio pro que tá rindo, eu encaro ele. Eu olho de volta pro ancião, eu só olho pra ele de novo. Olha, eu posso falar a verdade pra vocês, mas raramente acreditam quando a gente fala a verdade. Enquanto vocês estão conversando, as pessoas que tinham acompanhado até os limiares do bosque já estão, né, com seus próprios filhos, entrando em suas próprias cabanas. Então são praticamente vocês só. Uhum. Mas eu falei isso pra eles. Beleza? Por favor, nos esclareça. Eu vou ir até o ancião. Eu vou falar com ele rápido. Sim. Eu vou falar com ele rápido, tipo... eu não acho que a gente tem como... Em Roma, no caso. Eu não acho que a gente tem como esconder a criança, não com a Alzira já tendo falado sobre. Vê como que ela tá, eu vou levar eles até onde a gente achou. Ele concorda. Você vê ele indo conversar com a Alzira, abraçando ela, e os dois vão pra uma das cabanas pra ele ajudá-la a dormir, né? Uhum. E vocês estão juntos lá, Dr. Stein, Guthrie e você. Eu vou só apontar com a cabeça assim, me acompanha, eu levo vocês até ela. O tempo todo eu tô, tipo, mexendo no meu escapulário. E qual é o seu nome? Axel. Axel. Meu é Tristan. Eu noto que Axel tá assustado, alguma coisa? Não é assustado, é mais nervoso. Uhum. Eu acho que sim, né? Percebe.
Você tinha percebido. Tá inquieto, né? Tipo, eu vou tentar tranquilizá-lo. Olha, não se preocupe. Eu, pelo menos, entendo o desejo que vocês têm de ser reservados e manter as coisas entre vocês. Mas entenda que um caso suspeito de peste é algo que traz preocupações a todos nós. Nós estamos aqui apenas para ajudá-los. Olha, se aquela criança morreu de peste, eu realmente não quero isso pra minha comunidade. Só continuo andando até a cova. Eu provavelmente peguei uma das pás. Sem problema. Foi você quem encontrou? Foi o Leon, eu tava seguindo ele. E aonde vocês encontraram? Aqui no meio da floresta. Eu não acho que a gente conseguiu se livrar da carroça a tempo dos... Não, a carroça tá lá. É. Ela tava em cima daquela carroça ali. Dentinho, a carroça, ela tá com uma das rodas quebradas, mas ela tá normal. Fora isso, nada demais. Uhum. Não tem nada na carroça, né? Não. Beleza. Eu marco só o local, tipo, mentalmente, né? Pra depois retornar ali. Mas eu quero ver primeiro a criança. Não é nem difícil de encontrar, não, sabe? É bem na beirada. Uhum. Eu tô bem impaciente pra chegar nesse corpo aí. Eu tô fascinado com a história. Sim. Depois de passar pela carroça quebrada, vocês chegam numa parte que é uma mini clareira, não chega a ser uma clareira mesmo, só uma região com um pouco menos de árvores, e a terra tá revirada. Não tem nenhuma cruz, nem nada marcando assim o local de enterro da criança, mas é lá mesmo. Eu vou fincar a pá no chão primeiro, fazer um sinal da cruz, fazer uma breve prece. Sim. Nossa Senhora pedindo desculpas pelo que eu vou fazer. E eu vou começar a cavar. Beleza. Não demora muito tempo, a criança tá revelada lá. Ela tá envolta num pano que vocês tinham improvisado para o enterro. Mas, enfim, é isso. Vocês tiram o pequeno corpo da criança da sua vala, coloca ali no chão, e o Dr. Stein, ele toma a frente e desembrulha a criança, né? Tira o pano, e você vê o que eu tinha descrito antes, Dentinho. Uma criança que tinha sido completamente carbonizada. Agora faz um teste de... Enfim, o Dr. Stein e você vão fazer uma breve investigação ali da condição da criança, além da causa mortis, de fato, né? Sim. Eu fico alguns momentos olhando para a cena, sabe? Tipo, meio que hipnotizado. Afinal de contas, é algo que atiça a minha curiosidade. Enquanto você e desperta o interesse. Enquanto você fica nesse transe de curiosidade, o Dr. Stein, ele não demonstra nenhum tipo de aversão ao que está fazendo agora. Ele observa bem claramente, pega a cabeça da criança e vira para os lados para observar no pescoço e atrás da orelha, né? Observa nas axilas, na parte interna das coxas. Eu vou, depois de um tempo, eu vou me juntar a ele. Faz um teste de percepção mais medicina. Ok. Vocês são bastante minuciosos e é também uma oportunidade para um observar a técnica do outro. Vocês parecem praticamente equiparados na expertise da perícia funerária, vamos dizer assim. Perícia tanatológica. Isso. Mas vocês chegam ao mesmo tempo à mesma conclusão. Não há nas axilas, no pescoço, na parte interna na parte interna da coxa da criança, sinal de bulbos. Então, ela não estava de fato com peste bubônica. Eu me viro pro outro médico. Eu não consigo ver nada. Não está aqui. Hã? Ele diz, não está aqui. Eu também não consegui verificar nada. De peste, aparentemente, essa criança não morreu. Mas veja, ele pega uma das mãos da criança e mostra a ponta dos dedos. Ele continua dizendo, não é possível ver o sinal da morte negra.
A morte negra, para quem não sabe, é um dos sintomas da peste, um dos sintomas mais graves, né? Quando partes dos membros e etc. ficam pretas e apodrecem. Por isso o nome morte negra. Então, ele diz, não é possível, com o estado de carbonização do cadáver, ver o sinal de morte negra, mas observe a ponta dos dedos. E na ponta dos dedos, Dente, não tem carne. Mas não tem nem carne carbonizada ou qualquer coisa assim. Tinha só o osso das falanges. Uhum. Como se ela de fato tivesse tido um dos sinais da peste, mas sem o sinal mais identificável, que são os bulbos. Entendeu? Entendi. O Dr. Heinrich parece confuso. E você também está se sentindo assim, Dave. O estado em que o corpo se encontra não permite que tiremos maiores conclusões, não. Mas isso parece um dos sintomas, mas cadê o restante? Sim, é um caso novo, não é? Agora, Pedro. Corvinho. Oh, perdão. É, eu consigo usar a minha psicometria nesse corpo? Hã? Tem a carroça. Tem a carroça. Tá, então eu me levanto, né? Limpo a terra das minhas roupas, viro pro Axel. Meu rapaz, você pode me direcionar até a carroça na qual a criança foi encontrada? Eu vou olhar pro corpo da criança, vou olhar pro outro cara. O Dr. Stein ainda tá lá com o corpo da criança, ele continua observando. Ele olha para vocês dois, enquanto tá agachado, e faz positivamente assim com a cabeça e fala, vão, eu continuo aqui. Eu não demoro, Dr. Stein. Você pode me apontar exatamente onde ela está? Claro. Eu aponto onde eu me lembro que a criança estava. Eu vou até lá, né, até o local que ele apontou. Vou analisar bem, ver se não tem nenhuma marca, alguma coisa caída ali. Qualquer coisa, sabe? Cara, tem tem a própria estrutura da carroça, Uhum. né? Aí tem a roda que quebrou, então ela tá meio caída de lado, assim. E tem um cano de feno em cima da carroça, mas é só isso. Só isso, né? Não tem nenhum objeto, nada perdido ali. Não tem nenhum animal ligado, mas nada do tipo. Tá. Então eu vou fazer a minha psicometria mesmo na carroça, sabe? Ok. Então testa aí, por favor. Percepção mais empatia, dificuldade 7. Gasto um de força de vontade. 2 sucessos, você disse? 2. Ok. Eu me concentro, né? Fecho os olhos assim, encosto na carroça, dou um respiro fundo, tentando sentir as impressões que permeiam aquele objeto. Corvinho faz um teste aí de raciocínio mais ocultismos. Um sucesso. Um sucesso, tá bom. Você percebe enquanto o homem da ciência parece buscar ali uma inspiração mágica. Ou pelo menos é o que aparenta. Dentinho. Uhum. Você fecha os olhos e quando você abre, você está de frente a um homem de uns 50 anos, com os cabelos bagunçados. Ele usa um óculos redondo e ele te oferece um prato de insetos. E ele fala, come isso daí. Começa a meter colheradas de baratas e moscas na sua boca. E faz com que você mastigue. Você pisca o olho e quando abre novamente, esse mesmo homem está, por sua vez, comendo os insetos, metendo na própria boca como se fossem balas. E ele te abraça, pega você e coloca você sobre o próprio ombro. Você pisca o olho uma terceira vez e agora o homem que fez você comer insetos e também comeu, coloca você em cima dessa carroça que você agora está tocando, leva você para a região onde está, se aprofunda com você para uma região mais afastada da floresta e te amarra numa árvore e passa a tacar fogo em você mesmo. Você grita, sente o corpo e a sua gordura pingar e seu cabelo se incendiar e todo o fogo tomar conta do seu pulmão, e você sente mais uma vez, como já aconteceu várias vezes durante seus sonhos,
Você percebe a morte porque você alcança ela. Você abre os olhos e você tá só tocando a carroça. Caralho. Eu não tô só tocando a carroça, não, velho. Eu tô suando frio. Tipo assim, aquela respiração bem ofegante mesmo, sabe? Tipo, eu afasto um passo pra trás. Eu não vou nem teste de empatia pro Corvinho, mas a Axel tá percebendo totalmente que o cara ficou nervoso com o mambo-jumbo mágico dele ali. Aham. Eu vou lentamente tocar no ombro dele. Eu dou um susto, cara. Eu tenho um susto. Tipo. O que foi? O que aconteceu? Eu tive uma visão. Eu olho pra onde o Dr. Stein tava, né? E depois eu viro pro Axel. Falo baixinho com ele. Os outros homens da ciência, eles não acreditam nesse tipo de coisa. Mas eu, às vezes, tenho visões acerca de coisas que aconteceram, como se fosse uma impressão, uma forma de ressonância dos eventos que sucederam. E foi o que eu tive aqui agora. Vocês não sabem o nome dessa criança? Ela não é uma das nossas, então eu não posso dizer que eu sei. Ô Pedro. Diga. O doutor, ele parece, ele parece que tem alguma coisa ao redor dele, alguma ilusão ou coisa do tipo. O Dr. Stein? Não, o que tá falando comigo. Até onde eu saiba, pessoas não podem fazer essas coisas. Essa qualidade que você comprou aí, que você tá se referindo, existe teste? Percepção mais alertness. É pra ver através de ilusões. Se quis fazer o teste, faz aí também, Dentinho. Os dois vão ter dificuldade referente à força de vontade do outro, tá? Que no caso, pros dois é 6. Tá. Ok. Dente, você então você não percebe, tá? Você, inclusive, por estar consternado com a visão bizarra que você acabou de ter. Mas você, Corvinho, você sente uma hora de diferença ali no cara. Uhum. Só isso. Nada de muito pungente, não. Uhum. Ok. Eu acredito no que você está falando. O que houve com a criança? Pedro, quando eu tive a visão, né, a primeira visão, eu consegui ter uma noção dos arredores em que isso aconteceu, que o homem estava dando insetos para a criança? Sim. Você fala nos 2 primeiros momentos, Isso, né? Isso. Porque você falou que não era ali, né? Que o homem levou para lá depois. Isso, foi levada para lá. Consegue sim, Dente. É uma como se fosse uma cela. Interior de uma cela. Não é uma prisão, exatamente, mas não é uma casa, porque, enfim, a parede não tem nem reboco. É tipo um cativeiro, então. Tipo isso. Uhum. Tá. Eu vou virar pra ele. Essa criança, ela provavelmente não é daqui. Ela foi trazida até aqui. Ela talvez fosse mantida prisioneira por alguém. Um homem que se alimenta de insetos. O Axel só faz uma cara de nojo, sabe? Você tem na sua mente, Dentinho, você tem muito claro o rosto desse sujeito. Uhum. Não é o que você reconheça de imediato, não. Uhum. Mas ele também não parece ser uma pessoa, fisiologicamente falando, não tem nada demais. É só um cara, cabelo preto, levemente bagunçado, de óculos redondos. Uhum. Mas não parece ser nada, tipo, hediondo, né? Não, De fato, é um tanto quanto perturbador. O homem comia insetos e deu insetos para essa criança, para que ela comesse. Eu faço o sinal da cruz. Bom, ela definitivamente tá num lugar melhor agora. Mas as circunstâncias que envolveram a morte dela são um tanto quanto sofríveis. Ela sofreu bastante. O homem tinha uma expressão um tanto quanto perturbadora em seus olhos e sua face. Ela ainda está... Você conseguiu ver ele? Eu tenho a impressão, em minha memória,
Talvez eu consiga descrevê-lo para alguém. O Dr. Heinrich está voltando, tá? Uhum. Quando eu vejo que ele está voltando, eu olho pro Axel e faço um sinal de tipo, vamos desconversar, sabe? O Dr. Stein, então, ele tá com a pá e ele tá, tipo assim, batendo a sujeira da roupa, né? E ele fala, eu enterrei a criança. Muito obrigado. Dr. Stein, eu acredito, pelo menos os indícios me levam a crer de que não foi a peste que matou essa criança. Eu concordo com você, Tristan, mas há alguns sinais. Tudo muito confuso ainda. Sim, são circunstâncias um tanto quanto misteriosas, mas eu não descartaria outras hipóteses. O Dr. Heinrich olha para você, o Axel, e fala, não se preocupe, nós fizemos um juramento hipocrático e das nossas bocas não sairá qualquer informação sobre isso que aconteceu. Mas nós precisamos que você assegure, pelo bem da cidade de Sangalen, que qualquer situação semelhante a isso, ou a sinais da peste, vocês virão diretamente a nós para nos informar. Correto, doutor? Claro. É parte do nosso trabalho, né? Eu só vou fazer que sim com a cabeça. Se vocês conseguirem manter esse segredo, falar pra vocês qualquer informação que eu tenha, um preço pequeno o suficiente. Epidemias causam muito pavor social. É importante conter isso. Então o segredo ele é sempre útil para a medicina. Vamos, doutor. Vamos. Só uma pergunta. Diga. Vocês têm um endereço ou algo do tipo que eu possa visitar pra mandar informações? O doutor tira um cartão e te entrega com o endereço lá. Eu também tenho um. Eu vou entregar o meu. Uma casa um pouco... Tipo uma casa de campo. Não fica no centro da cidade. Um pouco mais afastado. Vocês voltam para a cidade? Pedro, antes eu queria conversar com a Alzira antes. Eu também tava querendo falar com a Alzira. Beleza. Vocês vão lá, né? Eu vou virar pro Dr. Heinrich, né? Meu bom doutor, antes que partamos, eu gostaria de perguntar algumas coisas à senhora, a mulher que encontramos na cidade, se não se importa. Se você não se importar que eu espere na carruagem... De jeito nenhum. Então você vai com o Axel para o acampamento. Como eu tinha falado mais cedo, o Bartalo ele foi com a moça que estava ainda bem abalada, né? E conduziu ela até a cabana dela. Mas agora o Bartalo já não tá mais lá. Ela tá acordada e tal, mas ela tá deitada. Eu vou me aproximar. Sim? Eu vou ir na frente, se você não se importa, doutor. Sem problemas. Ela é do seu povo. Tá? Uhum. Eu vou chegar na Alzira. E eu vou falar, tipo, baixinho, sabe? Tipo, pra ela não... Calmo, sabe? Certo. Aí eu vou falar em romani, tipo... Alzira, o doutor aqui, ele provavelmente vai te fazer umas perguntas. Pode falar tranquila com ele. Ele parece ser gente boa. Ela concorda silenciosamente. E se vira pra você, Dentinho. Como você está se sentindo? Estou melhor. Eu fiquei com mais medo pelo acampamento, pelo meu povo, do que por mim mesmo. O inverno não é um bom período para viajar, então seria péssimo ser expulso de Sangalen. Eu acredito que há outros problemas em Santiago. Talvez vocês não precisem se preocupar com isso agora. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, se não se importa. Ela passa a mão assim na nuca, demonstrando certo desconforto, mas ela diz: tudo não bem. Se preocupe, se não for um bom momento, eu posso retornar mais tarde. Bem, não tem problema. A criança, a qual encontraram morta com os sinais da peste, você disse que a conhecia, é verdade? Ela parece um pouco constrangida, mas ela assente. Sim, eu não posso falar. Por favor, qualquer detalhe pode ajudar a proteger você e seu povo. Não se preocupe. Vocês percebem que os olhos dela ficam cheios de lágrimas, mas ela segura
na barreira dos olhos e corajosamente diz: a criança, eu a amava. Era o filho de um amigo. Eu vou. Ô Pedro, se eu puder, eu vou me sentar na cama dela, assim, tipo, meio que pra consolar ela mesmo, sabe? Tudo bem, você faz isso. Ela deixa e ela continua dizendo: eu tenho um amigo. Esse amigo que ela fala é como se tivesse grifado, sabe, nas palavras. Sem querer, Uhum. mas a palavra saiu com ênfase. Um amigo em Sangalen. Corvo, você nunca ouviu ela falar sobre isso, tá? Pra você é novidade, tanto quanto pra Denji. A criança não podia viver com o pai, com meu amigo. Então eu cuidava dela também. Mas o tempo todo? Não. Ela vivia nas ruas da cidade e eu ajudava, dava comida pra ela de vez em quando. Porque ela não podia morar com o pai. Por que não? Ela tá muito constrangida e sem querer dar essa resposta. Se você quiser tirar essa resposta dela, você vai ter que fazer um teste. Ah, eu quero fazer o teste. Então tá. Não precisa se preocupar. O que você disser aqui está bem guardado. Eu olho pro Axel. Nós não compartilharemos essa informação com mais ninguém. Ela fala: eu não posso dizer. Eu vou pegar a mão dela nas minhas, certo? Faz o mesmo teste também, tá? Mas pode falar. Alzira, a gente acha que alguém tá envolvido na morte da criança. A gente precisa saber quem pode ter feito alguma coisa com ela. Se você se importava tanto com ela, eu sei que você quer que o espírito dela descanse tranquilo. Faz o teste. Qual é o teste? Manipulação mais leve. 2 sucessos, beleza. Ela olha no fundo dos seus olhos e você sente que ela amolece. Ela baixa a cabeça. Vocês sentem a dificuldade, mas então ela diz: um homem da igreja, um monge. Rainfield Garnack. A gente continua depois.